Salmo 51 é um salmo conhecido, um salmo de Davi, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Não te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Até aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Pai de amor e de bondade, que privilégio, ó Deus, nessa manhã estarmos na tua casa, te bendizendo, te exaltando, glorificando o teu santo nome, cantando louvores a ti, Senhor. E ó Deus, como é bom também, mais uma vez, poder abrir a tua palavra, e como corpo do Senhor, como família do Senhor, como igreja do Senhor, poder, ó Deus, estudar a tua palavra, ouvir a tua voz, que vem através do teu Espírito Santo. E pedimos a Deus que realmente nessa manhã o Senhor fale conosco, fale a cada um de nós, a começar de mim aqui no altar, a todos aqueles que estão servindo neste momento. Ó Pai, pedimos que a tua boa mão, a tua graça, Senhor Deus, venha sobre cada um, e que possamos, ó Deus, de fato, sair daqui melhores do que chegamos, impactados pela tua palavra e transformados pelo teu poder. Assim, ó Deus, colocamos a nossa vida diante da tua presença. Eu coloco a minha vida diante da tua presença, diante do teu altar, para ser instrumento nas tuas mãos. E cada um dos teus filhos aqui, ó Deus, que seja o receptáculo, ó Deus, da tua graça nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se assente, por favor. Essa semana fiz uma brincadeira no Instagram e foi interessante. Eu vi muitas pessoas fazendo e eu achei legal. Às vezes as pessoas têm curiosidade para saber algumas coisas a nosso respeito, ou até mesmo quer tirar algumas dúvidas. E abri no Instagram aquele stories onde as pessoas podem fazer perguntas a nós. Eu deixei aberto e várias perguntas vieram, procurei responder algumas, ou praticamente todas, mas uma das perguntas me chamou a atenção. Uma pessoa aqui da igreja colocou assim: pastor, depois de Jesus, qual é o seu personagem favorito na palavra de Deus? Qual é o seu personagem favorito na Bíblia? E eu tenho 3 personagens, eu coloquei essa resposta lá, de 3 personagens que falam muito comigo, que mexem muito comigo. O primeiro deles é Enoque. Enoque tem uma história curtíssima na palavra de Deus, registrada em Gênesis. Um dos grandes feitos de Enoque foi ser pai de Matusalém. Então ele é muito conhecido por ser pai de Matusalém. Mas uma das coisas que mais chama a atenção a respeito de Enoque é que ele foi recolhido muito cedo por Deus. E em uma época
em que se vivia até 900 anos, 800 anos, com 300 anos, cerca de 300 anos, Enoque foi recolhido. Foi cedo, não é verdade? 300 anos, foi muito cedo. Mas o porquê que Enoque foi recolhido? Diz a palavra que Enoque andava com Deus. E é tudo que eu queria saber, e tudo que eu precisava saber a respeito dele. Enoque andava com Deus, de tal forma que ele já não mais era, pois Deus o tomou para si. E esse é o resumo da história de Enoque. Enoque tinha tanta intimidade com Deus, andava tanto com Deus, que Deus olhou e falou: Enoque, não faz sentido você ficar aí e eu aqui. A tua companhia é tão agradável, a nossa conversa é tão gostosa, então vem para cá. E é por isso que ele foi recolhido mais cedo. Imagina se Deus olhasse para você e falasse: é tão gostoso estar com você e falar com você, e falasse: vem aqui pertinho de mim. E Enoque não experimentou a morte, ele já foi levado direto para os céus. É bênção ou não? Bom demais. Então esse é um dos meus personagens favoritos. O outro é Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, pela sua ousadia, pela sua coragem, pela maneira com que ele era altruísta, ele se doava pelas pessoas, ele se dava pelas pessoas, ele olhava para as pessoas de uma maneira individual, ele não olhava somente para o coletivo. Paulo não estava preocupado com números, ele estava preocupado com indivíduos. Ele tratava as pessoas de maneira particular, ele buscava treinar e capacitar pessoas, tornar as pessoas melhores, ele ia de acordo com a necessidade individual. E eu sou fã de Paulo, um grande plantador de igrejas, mas principalmente um grande plantador de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença na história. Às vezes a gente não vai fazer a diferença na história numa multidão de pessoas, mas a gente vai fazer a diferença na história influenciando uma ou outra pessoa. E essa vai influenciar uma outra multidão. E eu vejo Paulo dessa maneira, apesar de ter pregado para muita gente, mas Paulo influenciou pessoas chaves na história que fizeram a diferença. Outro grande personagem que eu sou fascinado é Davi. Davi foi um homem espetacular. Davi, ele tem uma história riquíssima na palavra de Deus. Uma história que todos podem falar que é uma história de grande sucesso. Um pastorzinho que sai de trás das ovelhas, que sai de trás do seu rebanho para se tornar rei. O garoto que enfrenta um gigante e vence o gigante quando todo mundo estava com medo de enfrentá-lo. O grande conquistador que vence inúmeros exércitos. O homem que conseguiu fazer com que Israel se sentisse orgulhosa de ter um rei. Um cara que era capaz de ser tão sincero que quando a arca do Senhor é trazida para Jerusalém, ele sai no meio da rua dançando com a roupa que ele estava, e parecia uma criança dançando no meio da rua, e sua esposa vira para ele e fala: você é rei, rapaz, que história é essa? Você está se exibindo na frente de todo mundo desse jeito, parecendo aí uma criança, parecendo aí um doido. Ele fala: me deixa que eu estou feliz. Eu estou feliz no Senhor. A alegria dele estava no Senhor o tempo todo. Um homem que todo mundo olha para ele e fala: esse cara é fantástico, ele é um grande exemplo, ele é extraordinário. Mas o que sempre me chamou a atenção em Davi foi uma afirmação que é feita a respeito dele no Novo Testamento, que diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. São 3 virtudes que mexem muito comigo nesses homens. O primeiro, de ter uma vida realmente completamente devotada ao Senhor, de ter intimidade com Deus. O outro, Paulo, alguém que entendeu e compreendeu o amor às pessoas conforme Deus ensina. E Davi, alguém que tinha um coração sincero e verdadeiro, tão puro, que Deus fala que ele tinha um coração segundo o seu coração. 3 virtudes que eu desejo ter na minha vida, que eu busco ter na minha vida, e que eu acho que todo aquele que realmente ama a Deus deve buscar ter na sua vida. E esse salmo de Davi é um salmo tremendamente conhecido, é tido como o salmo do arrependimento. Davi, ele já no auge do seu reinado, já conquistando exércitos, tendo um exército maravilhoso, conquistando cidades, conquistando outras nações, ele se vê num momento que é muito perigoso, onde aquele que alcança uma determinada situação na sua vida, em que ele pode se ver confortável nessa sua situação, ele tem que tomar cuidado para que ele não venha falhar ou não venha cair. Isso acontece
dentro de ministérios, isso acontece dentro de empresas, isso acontece dentro de amizades, isso acontece dentro de relacionamentos, isso acontece dentro de casamentos, e por isso que deve-se vigiar o tempo todo, cuidar o tempo todo. Jesus fala que nós devemos vigiar e orar o tempo todo, porque não sabemos o dia e a hora, porque podemos ser apanhados por assalto em algum momento, em alguma hora, e ser encontrados em falta, ser encontrados devedores. E uma coisa é fato, meu irmão, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e continua sendo. O pecado continua conduzindo àquilo que ele faz, ao inferno. E não pense você, pelo fato de você ter recebido a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você não pode ir ao inferno, que você pode sim, se você pecar e viver no pecado, você caiu da graça. O pecado continua conduzindo as pessoas ao inferno. Nessa narrativa, esse salmo se passa exatamente no momento em que está narrado em 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12. Eu ia ler, mas o tempo não nos permite. Eu quero ficar dentro de um horário justo para todos nós, até as 3 horas da tarde. Então, fica na paz que eu vou ficar dentro do nosso horário. Mas a narrativa diz o seguinte: no tempo em que os reis saíam para as guerras, Davi fica em Jerusalém. Ele não cumpre aquilo que ele deveria fazer como rei, de liderar o seu exército, de servir de referencial, de servir de exemplo para o seu povo, e ele fica em Jerusalém. Quando não fazemos aquilo que nós devemos fazer, nós damos oportunidade para fazer o que não é certo, o que não é correto. E Davi, ao ficar, ele estava no palácio, obviamente, sempre mais alto do que qualquer outra propriedade que existe dentro de algum lugar. Ele, no terraço do seu palácio, olha uma mulher tomando banho, e ela é casada com um dos seus generais, Batseba, casada com Urias, um estrangeiro que havia se aliado a Davi, e de uma maneira tão leal, ele renuncia à sua nação, ele renuncia à sua terra, renuncia a todas as coisas para ficar ao lado de Davi, porque havia enxergado algo diferente em Davi. Havia enxergado nele alguém que ele queria seguir e imitar. Viu em Davi uma referência. Ele fica com Davi no seu exército e se torna um dos seus principais generais. Se torna um dos seus principais soldados. E, obviamente, Urias estava lá na guerra. E Davi olha a sua esposa tomar banho, cobiça a sua esposa e manda chamar ela para dentro do palácio. E então ele tem relações com ela. Aquela mulher havia acabado de se purificar dos seus dias. Era um ritual que havia entre os judeus, em que a mulher, depois do seu período menstrual, ela tinha que passar por um ritual de purificação. Ou seja, aquela mulher havia acabado de ter o seu período e estava no maior período de ovulação. Aquela mulher estava no seu período mais fértil e Davi não se dá conta disso. Ele chama aquela mulher, ela vem para casa, ela obedece ao rei e então ela é tomada ali. Tem relações com ela, e por conta desse ato inconsequente de Davi, por ter feito aquilo que era errado, aquela mulher fica grávida. Ele, num desespero, tenta arrumar a situação, então, porque a mulher chega para ele e fala: olha, eu estou grávida. Ele fala: manda buscar então Urias. Ele manda uma carta para o seu principal general, dizendo: Joabe, me manda Urias, eu preciso falar com ele. E quando Urias vem, ele quer saber a respeito da guerra, de como está. Então, dando aquela conversa, aquela desconversada, aquele somebody love, aquele negócio, e manda Urias ir para casa. Urias, vai descansar, estou vendo que você está muito cansado, você está com olheira, meu filho. Vai lá, você merece, você é um baita de um soldado, você merece estar lá junto com a sua esposa. Vai descansar, tenha uma noite maravilhosa com ela, namora com a sua esposa, você deve estar com saudade dela, vai lá. Ele estava querendo fazer, mandar Urias para casa, para que aquilo fosse um álibi, para que aquilo fosse uma maneira de consertar o que havia acontecido, para que, ao estar em casa, Urias pensasse que o filho que ela estava gerando não era de outra pessoa, a não ser dele mesmo. Mas Urias, na sua integridade, na sua fidelidade, na sua lealdade, fala para o rei: eu não vou para casa. Eu está louco, está lá os servos do Senhor lá no meio da guerra, está todo mundo lá se arrebentando um pelo outro, e eu como general, eu sou o general deles, eu vou ficar aqui,
Vou desfrutar da minha casa, do conforto da minha cama, da minha esposa, da comida, enquanto está todo mundo lá passando fome, todo mundo passando dificuldade, todo mundo ao relento, de jeito e maneira. E Davi dá ordem para ele: não, você vai sim. Você vai ficar com sua mulher, vai lá para sua casa. O fato é que Urias sai do palácio, vai para a frente da sua casa, e ele dorme para o lado de fora da porta, no chão, na calçada, porque era inconcebível para ele trair a lealdade do exército e do rei. Davi, ao saber disso, fica muito indignado, mas ele estava muito mais indignado consigo mesmo do que com Urias. Ele sabia o que havia feito, ele sabia do seu erro, ele sabia da sua falha, ele sabia do seu pecado. E é impossível uma pessoa que uma vez seja temente a Deus, alguém que de fato tenha encontrado com o Senhor, alguém que de fato tenha vivido uma experiência com Deus, permanecer em paz consigo mesmo, sabendo que está em pecado. Davi, indignado com isso, então, manda Urias voltar, só que agora com uma carta que era a sua própria sentença de morte, dizendo ao general, ao grande general Joabe: Joabe, pega Urias e coloca ele no fronte de batalha, na onde estiverem os mais valentes deles. Ou seja, é como se estivesse falando assim: Joabe, pega Urias e coloca ele no banco do passageiro de um carro desgovernado, para ele dar de frente com uma jamanta, para ele dar de frente com um caminhão. Era a certeza de morte, era a sentença de morte para ele, era a garantia de morte, porque Davi queria de alguma maneira aliviar a sua consciência do seu pecado, do seu erro. Porque se há uma coisa que o pecado faz conosco, é nos corroer por dentro. Ele acaba conosco, ele arrebenta a gente. Ele faz com que a gente comece a morrer antes mesmo da morte chegar. Ele nos destrói. E Satanás, que é astuto, sempre joga o nosso pecado diante dos nossos olhos. Ele sempre faz questão de nos acusar. O Espírito Santo de Deus nunca vai te acusar, mas Satanás sempre vai ser o acusador. O Espírito Santo de Deus vai falar para você: ó, tem alguma coisa errada contigo, tem algo errado com você e você sabe o que é. Mas Satanás vai virar para você e vai falar: você é pecador, você é um miserável, tudo aquilo que você fez torna você indigno, você não merece nada, você merece realmente a morte. Porque é isso que Satanás vem fazer. Era assim que Davi estava se sentindo naquele momento, naquela hora. Ele manda Urias, o seu leal general, para a frente de batalha, e obviamente Urias morre. Além de ter cometido adultério, agora ele comete um assassinato. Não pelas suas próprias mãos, mas pelas mãos dos inimigos, o que torna ainda pior. Porque ele usa o inimigo a seu favor, para satisfazer a sua vontade, para satisfazer o seu eu, para resolver o seu problema pessoal de consciência. Davi desceu ao pior nível que um homem pode descer. Utilizar aquilo que ele detesta em seu próprio benefício. Ele usa os seus inimigos para resolver o seu problema. Bom, o tempo passa. 9 meses para ser exato. Durante esses 9 meses, Davi está no palácio e vivendo agora um grande dilema. Batseba está grávida, o que eu vou fazer? Seu marido está morto. E talvez na sua cabeça estava resolvida aquela situação, como diante das pessoas, mas dentro de si não. Porque para as pessoas, Davi estaria praticando um ato de bondade para com aquela mulher. Seu marido morreu, ela está grávida, eu vou trazer ela para dentro de casa para ela morar comigo. Eu vou salvar ela e vou salvar o bebê. Diante das pessoas, Davi ia ficar com moral. E às vezes, é exatamente assim que acontece. Para disfarçar o erro, para disfarçar o pecado, procura fazer alguma outra coisa, para aliviar a consciência sua e para também aliviar a consciência dos outros que estão olhando para você e talvez estão te julgando. Davi faz isso. Até o momento que em 2 Samuel, capítulo de número 12, Natã, o profeta, o homem de Deus, chega diante de Davi e lhe conta uma história dizendo mais ou menos assim: olha, tinha um homem muito rico, que tinha muitas cordeirinhas, que tinha um rebanho vasto, e ele era proprietário de muitas coisas. E tinha um outro homem rico, um outro homem pobre,
que só tinha dinheiro para comprar uma cordeirinha, ele tinha os seus filhos, a sua esposa, e ele tratou daquela cordeirinha com tanto carinho, com tanto cuidado, alimentava ela junto da sua família, ele dormia até mesmo com ela, ficava junto dos filhos, tratou como uma filha, de tanto apreço, de tanto valor que ele tinha para com aquela cordeirinha, sua única cordeirinha. De repente, esse homem rico recebe um visitante, e para fazer um banquete para ele, então ele vai e toma do pobre a sua cordeirinha para oferecer para o visitante. Davi na hora ficou indignado. Como pode um homem fazer uma besteira dessa? Como pode um homem ser tão mau assim, tomar a cordeirinha de um outro pobre, de alguém que não tinha, que não tem, que trata com amor e com carinho e fazer isso? Esse homem deve morrer. Esse homem tem que restituir pelo menos com 6 outras cordeirinhas no lugar. E Natã olha para ele, aponta o dedo e fala: esse homem é você. Esse homem é você. Você tomou a Batseba e você matou a Urias. Davi então cai na real a respeito do seu pecado que foi exposto diante dos seus olhos. E ele fala: pequei, contra ti somente eu pequei. E então ele escreve esse salmo. Um dos salmos mais lindos e significativos da palavra de Deus, que mostra o porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem segundo o coração de Deus por causa dos grandes louvores que ele entoava ou compunha. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque ele foi um líder excepcional. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus por conta das suas conquistas, por conta das suas vitórias. Davi foi um homem segundo o coração de Deus exatamente por causa desse salmo, do que ele demonstra aqui. Um homem que é capaz de reconhecer o seu pecado, que é capaz de reconhecer o seu erro, que é capaz de reconhecer que ele caiu da graça e que necessitava urgentemente voltar para o lugar de onde ele havia caído. Um coração arrependido, um coração contrito, um coração que realmente reconhece: eu errei, eu falhei, eu não sou merecedor, e eu confesso isso diante de Deus, porque a minha única esperança é que ao confessar, Deus se compadeça de mim, tenha misericórdia da minha vida e me resgate da minha perdição. O problema é que nós tratamos o pecado de uma maneira muito automática. O problema é que nós tratamos o pecado como algo banal, banalizamos o pecado, porque a gente fala tanto da graça e da misericórdia e do amor de Deus, e é banalizado essa mesma graça, essa misericórdia e esse mesmo amor de Deus, porque você fala: eu peco, mas eu peço perdão e Deus me perdoa, e a nossa consciência nos traz isso, essa ideia, esse tipo de comportamento. Nos acomodamos com isso: eu peco e peço perdão e alivio minha consciência na certeza daquilo que a palavra me diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda imundícia. Mas se não houver um sentimento semelhante àquilo que há no coração de Davi, não há perdão de pecados. Porque Deus não quer somente salvar e resgatar você, Ele quer que você tenha um coração segundo o coração dEle, para que assim você seja um filho legítimo de um pai, que é misericordioso, bondoso, maravilhoso, amoroso, fiel, tremendo, justo. Então Davi confessa o seu pecado, coisa que nós precisamos entender e aprender a fazer diante de Deus, entendendo que não é algo automático. Quando eu peço perdão para Deus me perdoar, se não houver arrependimento, não há perdão. Não há perdão. E sem perdão, o inferno está aberto para receber quem quer que seja. A verdade é, queridos, que eu e você precisamos olhar para dentro de nós e enxergar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que transgride a vontade de Deus, aquilo que fere a santidade de Deus, aquilo que fere o coração de Deus, e confessar diante dEle.
entendendo que, se enquanto assim permanecemos, o que merecemos de fato é o inferno, é a morte. É tão sério isso, irmãos, e a gente trata de maneira banal. E quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, eu falei: Deus, eu queria pregar tanto uma mensagem que o povo desse glória a Deus, aleluia, que vibrasse, que aplaudisse e que saísse daqui sorrindo, saísse daqui alegre. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E essa mensagem está em Apocalipse. O que Deus falou no meu coração: eu estou voltando. Eu não quero encontrar simplesmente uma igreja alegre. Eu quero encontrar uma igreja santa. Uma igreja pura. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. É o que diz a palavra em Efésios. Mas para isso, eu tenho que estar puro. Eu tenho que viver em santidade. Eu tenho que reconhecer os meus erros, eu tenho que reconhecer os meus pecados. E é interessante a forma com que acontece aqui com Davi, e eu quero, nesses poucos minutos que ainda me restam, falar com você nessa manhã, de algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração, agora que você entendeu o que de fato aconteceu com Davi. Você vai olhar esse salmo de uma maneira diferente. Ele diz lá no início: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente eu pequei. E fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi escreve isso após Natã confrontá-lo. E aqui você vê um homem que reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro. Por que a gente sabe que ele está reconhecendo? Porque ele se coloca à disposição do julgamento de Deus. Ele se coloca à disposição da penalidade que Deus possa trazer para ele. Ele se coloca mesmo à disposição de toda a justiça ou a ira divina, porque ele havia entendido e compreendido: eu pequei. E o peso do pecado sobre a vida dele lhe mostrava que ele já não era mais digno de qualquer ato de bondade vindo da parte de Deus, mas que ele só era digno de um ato de justiça. O Senhor vai ser justo ao teu falar e puro naquilo que o Senhor fizer, porque a culpa é minha. Se o Senhor quiser me matar, se o Senhor quiser me maltratar, aquilo que o Senhor vier a fazer, vai ser por conta dos meus erros, dos meus pecados, e não porque o Senhor deixou de ser bom. Às vezes a gente acha que Deus deixou de ser bom na nossa vida. Não, Deus não deixou de ser bom na nossa vida. Somos nós que nos afastamos e estamos em pecado, aonde Deus não vai agir com atos de bondade, aonde precisa entrar a sua justiça, mas é aí que entra também a misericórdia de Deus. Davi fala: o Senhor vai ser tido como justo, o Senhor vai ser tido como puro, porque o erro foi meu. É necessário reconhecer o erro, é necessário reconhecer o pecado, e é exatamente dessa maneira, entendendo: Senhor, aquilo que o Senhor resolver fazer comigo, aquilo que o Senhor resolver fazer comigo, vai ser considerado justo. Um verdadeiro arrependimento é aquele que se coloca à disposição da justiça. Um verdadeiro arrependimento é aquele que se coloca à disposição das consequências, que entende que não quer se livrar do problema, que não quer se livrar das consequências, mas entende: se eu sofrer alguma coisa, foi por conta dos erros que eu cometi, foi por conta do pecado que eu cometi. O problema é que a gente quer apresentar o nosso pecado diante de Deus para que Deus nos livre da nossa consequência, nos livre da nossa consciência, quando na verdade nós deveríamos nos apresentar diante de Deus dizendo: Senhor,
eu não sou digno de absolutamente nada, mas pela tua misericórdia, me perdoa. Me perdoa. Porque eu não quero perder aquilo que tem mais precioso na minha vida, que é a salvação. E andar contigo. Será que quando você comete seus erros, os seus pecados, a sua consciência lhe traz exatamente esse tipo de arrependimento? Ou você entra no automático como a grande maioria? Não, peço perdão e Deus vai me perdoar. Ou você pensa nessa justiça de Deus e de que você de fato não merece o seu perdão, mas Ele te perdoa porque Ele te ama. Ele te perdoa porque Ele é misericordioso e não porque eu e você merecemos. Eu sabia que o silêncio ia ser quase de um funeral aqui hoje. Mas outra coisa que me chama a atenção é o fato de que Davi, ele reconhece a gravidade do seu erro. Davi, ele reconhece exatamente aquilo que ele havia feito. Ele se vê no lugar daquele homem, porque o seu caráter é exposto diante dele ali. Porque ele é capaz de julgar na história aquele homem rico, mas ele não foi capaz de julgar a si mesmo antes de ser confrontado. Mas aí é interessante o que torna Davi um homem excepcional e diferente. Verso número 8 diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E Davi estava falando o seguinte: há uma tristeza profunda dentro de mim, tão grande que eu estou quebrado, eu estou moído, aqui dentro tudo me dói, eu não vejo alegria em nada. Quem sabe que está devendo, quem sabe que está errando, quem sabe que está em pecado, não consegue viver em alegria. É impossível conviver alegria e pecado, são coisas completamente opostas. Porque a alegria que nós temos é o que? A alegria da salvação. O pecado não pode produzir alegria. O pecado sempre vai produzir tristeza. E é isso que você tem que olhar para dentro de você. Talvez muitas vezes a tristeza que tomou conta da tua alma, do teu coração, é você quem conhece a motivação dela. É você quem conhece a sua razão. É você quem conhece os seus porquês. E se você chegar à conclusão que é pecado, saiba que é somente confessando Ele ao Senhor que Ele vai restaurar a sua alegria. Ele vai restaurar o sorriso no seu rosto, o sorriso nos seus lábios. Davi fala: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Uma tristeza profunda. Outra coisa que Davi sente, e eu quero que você volte para o verso 1 e 2, que diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele diz também, no verso de número 8, no verso número 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 14 diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Aqui a angústia de um homem que se sente ali sujo, que se sente impuro, um homem que se sente enojado por aquilo que ele mesmo fez. E eu, depois de um tempo estudando, e esse último ano, tantas coisas que aconteceram na vida, e muitas mensagens que Deus trouxe ao meu coração, eu tive uma nova definição de arrependimento para mim. Pessoas têm remorso, a grande maioria tem remorso, ela tem a consciência da culpa, sabe que errou, sabe aquilo que fez, tem peso na sua consciência, procura aliviar de alguma maneira a sua consciência, mas não faz nada para mudar de atitude. Arrependimento, que a maioria também tem, é semelhante ao remorso, mas chega a ter uma atitude, busca mudar de atitude, busca ser diferente, mas o pecado continua sendo algo que lhe atormenta o tempo todo. É de estimação. Eu não vou fazer porque Deus não gosta, eu não vou fazer porque Deus não se agrada, eu não vou fazer porque Deus fica triste, eu não vou fazer porque Deus condena.
Mas o arrependimento genuíno é semelhante a esse que Davi mostra aqui. Que ele fala: lava-me e purifica-me. Purifica-me com esopo. Esopo era uma planta que era utilizada nas purificações dos leprosos. Ela é como uma esponja. Usava-se aquela planta, a flor daquela planta, que ela absorve bastante a água, e usava para se lavar os leprosos. Leproso era alguém marginalizado, excluído da sociedade, como se estivesse sujo. Leproso sempre foi sinônimo de pecado na palavra de Deus. Davi fala: me limpa com esopo, porque eu estou leproso. Me limpa com esopo, porque eu estou impuro, eu estou sujo. Davi mostra nojo pelo pecado. Davi mostra aversão pelo pecado. Davi estava dizendo o seguinte: eu não vou cometer mais o pecado, não é só porque Deus não gosta, mas é porque eu não gosto também. Isso é um arrependimento genuíno e verdadeiro, quando você é capaz de olhar para o pecado e sentir por ele a mesma coisa que Deus sente: aversão, nojo, sujeira. Enquanto o pecado somente for algo intocável para você, porque Deus não gosta, você não teve um arrependimento genuíno e verdadeiro. Mas quando você olhar para o pecado da mesma maneira que Deus o vê, então significa que você encontrou um coração segundo o coração de Deus. Eu não toco, porque isso me traz nojo. Porque por causa desse pecado o Filho de Deus morreu. E às vezes a gente não toma consciência disso. A gente acha que as nossas pequenas mentiras são poucas coisas. Não, não é pouca coisa. É por causa da sua pequena mentira que o Filho de Deus morreu. Você tem ideia disso? Você tem noção disso? De quão grave é um pecado. É por isso que para Deus não há diferença de pecado. É por isso que para Deus não há distinção de pecado, não há níveis de pecado. Para Deus, pecado é pecado. Porque qualquer que seja o tamanho desse pecado que você possa considerar, para Ele trouxe a mesma consequência: o seu filho morreu. É por isso que o pecado tem que ser tratado na igreja. Porque tem sido anunciado tantas mensagens e tantas outras coisas, e o pecado não tem sido tratado na igreja. E o pecado, ele mata, ele corrói, ele destrói, ele rouba de você aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele rouba a tua alegria, ele rouba os planos de Deus, ele rouba aquilo que Deus planejou de maneira maravilhosa para você viver. A plenitude do que Deus tem para a sua vida, o pecado pode tirar. E Davi reconhece isso. Tanto que ele fala: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso depois do verso 9, que ele fala: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A vergonha dele era tanta que ele não queria que Deus olhasse. Tamanha era a consciência da sujeira que ele estava. O verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito para te servir, para te obedecer. Essa palavra usada aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é a mesma variante da palavra utilizada em Gênesis capítulo 1, verso 1, que fala que Deus criou os céus e a terra. Só é usada em dois momentos: é usada na criação da terra, é usada na criação do homem, e é usada aqui, quando Davi está falando: cria do nada, porque aquilo que há em mim não presta, não serve. O que há em mim é inclinado para o mal, é ruim, é desagradável, é sujo. Mas cria em mim um coração puro. Coloca em mim aquilo que não existe, coloca aquilo que não tem dentro de mim, coloca um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não tires de mim o teu Santo Espírito. E aqui Davi mostra a consciência que ele tinha a respeito de Deus, de quem Deus é, do seu amor,
da sua bondade, da sua misericórdia, do Deus generoso, do Pai amoroso, que Davi sabia que se há algo que mexe com o coração desse Deus, é um espírito quebrantado, contrito, humilde, sincero, verdadeiro, real, que é capaz de reconhecer os seus erros, as suas falhas, que é capaz de entender e compreender o tamanho do seu erro, do seu pecado diante de Deus e não diante dos olhos dos homens, que é capaz de entender que o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas que é capaz de entender também que se há uma coisa que Deus deseja, é ter comunhão comigo e com você. Davi faz uma oração sincera e verdadeira, expondo aquilo que havia de pior dentro dele, reconhecendo que nada de bom tinha dentro dele naquele momento, de que se houvesse algo de bom na vida dele, é porque Deus haveria de colocar. Somente Deus poderia fazer, somente Deus poderia renovar, somente Deus poderia restaurar, somente Deus poderia transformar, a tal ponto que ele continua no verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele está dizendo: olha, eu vou mostrar para todo mundo aquilo que o Senhor fez, vai ficar evidente para todos. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Tem muita gente oferecendo sacrifício para aliviar a consciência. Deus não quer o sacrifício que alivia a tua consciência. Deus quer um arrependimento verdadeiro e genuíno. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa é a consciência que ele cria agora. Um coração novo ele sabia que ele precisava, porque quando nós reconhecemos verdadeiramente o nosso pecado, somos levados também a reconhecer uma nova postura da nossa vida. Uma nova consciência formada e criada em nós, que demonstra para nós aquilo que de fato precisamos ser e viver. Ele fala, não é o tentar demonstrar alguma coisa, mas é o tentar e buscar viver alguma coisa. Não é o sacrifício, mas é a vida. O povo achava que era o sacrifício que agradava a Deus. Não era o sacrifício que agradava a Deus. Não são os seus aplausos que agradam a Deus, não é as suas palmas, não é o fato de você vir hoje aqui à igreja que vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é a tua vida todos os dias. Todos os dias. Davi fala, então, verso 18, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. A consciência santa, porque ele sabia que os sacrifícios já não serviam mais para purificação. Não é por conta do sacrifício que você é purificado, mas é pelo fato de você ser puro que você faz sacrifícios. É por ser puro que você diz não para o pecado. É por ser puro que você diz não para aquilo que deve dizer não. É por ser puro que você vai rejeitar as oportunidades que outros aproveitariam, e não o contrário. Os sacrifícios somente serão o efeito, as consequências de alguém que vive em santidade. É por isso que Romanos 12, 1 e 2 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E é com essa palavra, com esse texto que eu quero terminar nessa manhã. E pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Vale a pena você ler essa história depois. 2 Samuel capítulo 11 até o capítulo 14. Que compreende o pecado, que compreende a sentença. A criança com 7 dias de vida veio a falecer, porque Deus não iria se permitir ser zombado. Deus a recolheu para si, num ato de bondade e de misericórdia, inclusive para com Davi. Davi chora, Davi lamenta enquanto a criança estava viva, mas quando morre, ele se levanta, faz a barba, toma banho, limpa o rosto, troca a roupa, vai na casa de Deus adorar e mostra para todo mundo que o que importa é uma atitude diferente, uma vida diferente. E sem demorar muito, aquilo que estava travado, aquilo que estava parado, aquilo que já não acontecia, a vergonha que ele estava vivendo, se transforma agora em um momento de nova honra. Que Joabe estava às portas da grande cidade dos amonitas. Joabe, que era o seu grande general, naquela mesma guerra em que Urias havia sido executado, Joabe estava lá, pronto para entrar na cidade, porque ele já havia conquistado. Mas ele aguarda o seu rei, ele espera o seu rei. E então ele manda chamar Davi. Davi, vem e toma a cidade, conquista a cidade, a honra é tua. Porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E a um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, Deus faz questão de honrar. Eu não sei como você está nessa manhã. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida. Meu papel aqui não é ser juiz, nem promotor, nem advogado. Meu papel nessa manhã é, como um homem de Deus, trazer uma palavra a você e orar para que o Espírito Santo de Deus fale com você da mesma maneira com que ele falou com Davi, da mesma maneira que ele trabalhou com Davi, para que encontre em você um amor verdadeiro, genuíno, sincero por Deus, a tal ponto de que você reconheça a gravidade do teu erro, a gravidade do teu pecado, a gravidade da tua falha. Você trate o pecado da maneira que Deus o vê, mas que você se lembre que você tem um Deus justo, um Deus bom, misericordioso e amoroso. Se você se demonstrar arrependido genuinamente, Ele vai se demonstrar como aquele que vai pegar o hisopo para purificar você da sua lepra. Ele vai te levantar, vai te erguer. As consequências vão acontecer, mas Ele não vai deixar de te honrar. Se Deus falou ao seu coração nessa manhã, não vou te chamar à frente, não quero constranger ninguém, mas aí no seu lugar, seus olhos fechados, com sua cabeça curvada, fale com Deus. Fale com Deus. Fale: Senhor, esse é o meu pecado, ele está diante de mim. Eu sou esse homem, eu sou essa mulher, eu cometi esse erro, eu cometi esse pecado, eu cometi essa falha. Oh Deus, eu estou sujo, estou impuro, já não mereço qualquer ato de bondade, mas pela tua misericórdia, lava-me. A minha única esperança é a tua misericórdia. A minha única esperança contra a morte, contra o inferno, é a tua misericórdia.
age com misericórdia. Senhor Deus, eu quero nessa manhã, Pai, louvar e bendizer o Teu santo nome pela Tua maravilhosa palavra. Louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo. Não somos infalíveis, ó Pai. Todos nós estamos sujeitos aos erros, às falhas. E infelizmente o pecado sempre está à nossa volta. Porque esse é o objetivo de Satanás, nos destruir, nos matar, roubar e destruir. Mas, ó Deus, aprendemos com este homem, que foi chamado de um homem segundo o seu coração. E ele o foi, ó Deus, porque tinha um espírito quebrantado e contrito, porque era capaz de se arrepender dos seus erros. Esse não foi o único erro de Davi, ó Pai, ele cometeu outros, é verdade. Mas nunca mais dessa maneira, nunca mais dessa forma, porque ele enxergou e viu o pecado, e o nojo do pecado veio ao seu coração, o nojo do pecado veio à sua vida, o nojo do pecado veio à sua alma, tal qual está no teu coração, ó Deus. Por isso, Pai, eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que se encontram aqui nessa manhã, ou que nos assistem pela internet ao redor do mundo, e que se veem da mesma maneira enojados com o pecado que cometeram, e não com o pecado de outros. Cada um prestará conta de si para Deus, mas com o seu próprio pecado. Pai, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor pode ter misericórdia. Tem misericórdia dos teus filhos, que ao reconhecerem, ó Pai, que ao se arrependerem genuinamente e ao confessarem hoje o seu pecado diante de Ti, que encontrem, ó Deus, perdão, que encontrem descanso para a sua alma, ó Deus, sabedores, ó Pai, que o Senhor nos lava, nos purifica de todo o pecado, que se levantem, ó Deus, para viver uma nova vida. Que o Senhor crie em cada um, ó Pai, um coração puro. Que do nada o Senhor coloque um coração puro através da ação do Teu Espírito. Que o Senhor renove um espírito inabalável, que não se permite mais abalar pelas tentações, mas que permanece firme naquilo que é a Tua vontade. Que o Senhor dê um espírito voluntário, um espírito de servo, desejoso de Te servir e fazer a Tua vontade o tempo todo. Pai, que nessa manhã os Teus filhos saiam daqui hoje, ó Deus, desejosos de não mais pecar. Não porque simplesmente isso desagrada ao Senhor, mas porque desagrada a eles mesmos, ó Pai. Essa é a minha oração, a minha súplica, e Te peço, perdoa os Teus filhos e levanta-os para serem honrados por um coração segundo o Teu coração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.